É preciso que a leitura seja um ato de amor. Professor Paulo Freire. Para darmos continuidade, né, à nossa programação, convidamos a doutora Bernadette Pérez. Ela é integrante da Rede Solidária da Vida, em Defesa pela Vida de Pernambuco, e abordará o tema motivos pelos quais não é propício o momento para o retorno às aulas. Doutora Bernadette, é uma honra contar com sua participação. Desde já, muito obrigado, uma boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, né? Queria saber se está tudo certo com o áudio. Perfeitamente. Seu áudio está muito bom, imagem também, viu? Hoje, Marcos, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer o convite da Undime, né? Dizer que estou aqui enquanto médica sanitarista, mas também enquanto professora, junto com vocês aqui da gestão escolar, da gestão pedagógica, professores, né? Comunidade. E dizer que a gente está aqui representando a Rede Sol, que é a Rede Solidária em Defesa da Vida, né, uma rede que foi formada em março, né, com pesquisadores, profissionais, professores, né, profissionais de direitos humanos, lideranças, enfim, né, um conjunto de pessoas para apoiar na resposta à epidemia aqui no Estado, né, e que a gente vem colaborando com essas discussões, com apoio comunitário, né, e com documentos, né, que a gente elaborou, inclusive entregando ao Estado, né, em colaboração com o Conselho Estadual de Saúde e aqui junto com vocês, né, na educação. Então, eu também queria começar, né, vocês falaram de Paulo Freire, né, e aí me vem na cabeça, né, a fala de Paulo Freire no sentido de dizer que não existe neutralidade, né, na pesquisa, na ciência, né, não existe um professor de luva nas mãos, apenas constatando, né. Então, nós todos e todas somos implicados, né, com esse tema, né, que a gente vai tentar aqui, eu vou tentar, a partir, né, de uma discussão da análise da implicação sanitária, da saúde pública, né, falar um pouquinho do movimento que a rede vem assumindo e vem se posicionando, que não é novidade, né, desde o início da epidemia, desde o início de março, tá certo? Eu acho que a educação, e aí, novamente, né, trazendo Paulo Freire, né, precisa assumir, né, uma postura de denúncia e de anúncio, né, eu acho que é fundamental a gente falar isso, e dizer que, de modo nenhum, eu estou aqui substituindo a professora Ana Brito, que foi e continua sendo minha professora e grande inspiradora, né, para a gente nessa defesa e nessa denúncia, mas com um anúncio, numa resistência criativa, duplamente, né, resistência, né, se opondo a tudo que degrada a vida, a tudo que violenta as pessoas, mas, ao mesmo tempo, apostando na criatividade da resistência. Então, vamos lá, né, queria, nesse sentido, começar falando um pouquinho de que eu vou tentar, eu pontuei aqui, né, 4, 5 aspectos que eu queria enfatizar, né, para trabalhar aqui com vocês a posição da gente, né, no sentido da saúde pública, para o retorno presencial às aulas, né, nesse contexto de pandemia, né, não sei se Fred ainda está aqui, né, mas cumprimentá-lo, né, conheci ele enquanto secretário de Saúde, na época da Secretaria de Saúde, né, mas cumprimentá-lo também, né, e dizer que aqui é uma parceria no sentido da construção solidária de respostas, tá certo? Primeiro dizer que essa epidemia é uma epidemia extremamente complexa, né, e eu queria fazer uma análise numa perspectiva não só sanitária, não só epidemiológica, né, mas numa perspectiva política, numa perspectiva de vulnerabilidade, numa perspectiva ecossocial, numa perspectiva biológica, que eu acho que a gente tem que pensar em aspectos um pouco mais amplos, né. Queria lembrar, né, e primeiro dizer e parabenizar, né, que eu acho que a educação, né, que tem sido tão agredida, né, ultimamente pelo governo federal, principalmente, assim, a educação tem uma rede importantíssima, né, no Brasil inteiro, né, uma rede onde eu vi os últimos dados do DIEESE, né, com 48 milhões de matrículas, né, ao ano, quase metade disso, né, está no município, essas matrículas estão, né, na rede escolar, rede pedagógica escolar municipal,
Né? E é nesse sentido também que eu queria dizer que denegrir, né, essa fala de desprezo da educação não tem o menor sentido, né, e é por isso que eu queria aqui, junto com vocês, pensar numa proteção, na volta às atividades, mas considerando o momento e o contexto que eu queria ponderar, né, aqui nesse momento com vocês. Queria também lembrar que antes da pandemia, a gente já discutia, né, uma situação sanitária, de piora das condições de vida das pessoas. E essa piora da condição expressa, né, em indicadores importantes de vida, acaba a queda da taxa de mortalidade infantil, né, e começa uma leve subida da mortalidade infantil, indicadores de doenças emergentes, piora de doenças crônicas, a descontinuidade de políticas, né, habitacionais, de políticas e programas em saúde, que eu não vou explicitar aqui, né, degradação das políticas de moradia, né, nesse sentido. Então, é nesse contexto, né, que a gente entra nessa epidemia, nessa pandemia da Covid-19, com uma situação que é extremamente complexa, e eu faço questão de dizer isso, porque isso tem implicação pedagógica para dentro das escolas, efetivamente. Então, não basta que a gente fale em protocolo sanitário, em protocolo de biossegurança, que ele é fundamental, mas a gente tem que falar nos protocolos a partir da praxis, né? A partir do encontro com a realidade. E, na verdade, esses protocolos têm que ser combinados, né, com o território, com os professores, com a comunidade escolar, com os apoiadores e técnicos das escolas, né? E é nesse sentido que eu queria dizer que toda essa complexidade entra com muita força dentro da escola, tá certo? Então, eu acho, assim, que a gente não tem, se a gente perguntar assim, teve um plano nacional de enfrentamento da pandemia? Não teve, né? A gente não teve plano em nenhuma dimensão, nem ecossocial, nem política, nem sanitária. Pelo contrário, né? A gente teve uma negação da ciência, um desprezo pela universidade, a partir do governo federal, né? Uma demora no auxílio emergencial e agora um corte pela metade do auxílio emergencial, né? Um desprezo pelas populações tradicionais, né? Pelos quilombolas, pescadores tradicionais, pela população indígena, povos indígenas, até hoje, né, muito desprezados, né, no sentido do plano de enfrentamento, né, da pandemia, né, junto com a agressão ao meio ambiente que a gente está vendo, né, muito fortemente no governo, investimento em medicação sem eficácia, né, como se fosse a saída, comprando a medicação com 6 vezes o preço por 18 anos. Então, na verdade, a gente não teve. E aí perguntam para a gente de vez em quando, existiu politização da pandemia? Né? Será que não estão politizando a pandemia? Existiu, né? A partir dessa prática, né, genocida, deliberada, de não ter um plano e de deixar que a epidemia corresse ao próprio vento, a própria sorte, né, sem nenhum aspecto federal, né, necessariamente, de impedir, né, ou de controlar ou de mitigar, né, a epidemia no Brasil. Então, em Pernambuco, aí mais especificamente entrando no nosso tema, né, eu queria aqui enfatizar que a gente não tem uma epidemia única no Brasil, né, a gente tem várias epidemias diferentes, e aí eu queria trazer aqui para o Estado, né, lembrar de que a rede solidária, assim, desde que quando foi anunciado o plano de flexibilização, né, com aquele decreto que pensou, né, e falou no plano de convivência, né, anotei aqui o decreto 49.055, que foi de maio, né, e o plano foi anunciado no início de junho, né, a gente, na verdade, ponderou muito, porque naquele momento o plano de reabertura acontecia, né, com uma franca curva de crescimento da epidemia, né. Não tinha estabilização, ainda tinha fila de espera de UTI, em torno de 50 pessoas em fila de espera. A gente se juntou, né, com várias instituições, né, Universidade Federal, Fiocruz, consórcio, né, do Nordeste, né, informou, avisou, né, naquele momento a gente fez todo um movimento de dizer que a gente não tinha condição de progredir com flexibilização. Construímos, inclusive, uma nota, né, a partir do Conselho Estadual de Saúde em relação a isso, a gravidade que era essa situação. E a partir disso, né, é que eu queria dizer que eu acho que existe talvez, né, mesmo com a epidemia, né, a progressão do plano de flexibilização significou, né, na nossa visão, na nossa interpretação, uma inversão de prioridades, porque, na verdade, o que
né, o plano naquele momento priorizou foi a abertura de lojas, de shoppings, de academias, né, de salão, né, do comércio em geral, né, e, na verdade, né, o que ficou, né, de todo o comércio, mas o que ficou, né, invertido foram os serviços essenciais, né, onde a gente pudesse, né, ter de fato um plano, né, de enfrentamento da epidemia também aqui no estado, e que a gente conseguisse inverter, né, diminuindo esses longos 6 meses, 21 semanas de uma grande primeira onda, né, que de fato a gente vive em Pernambuco, né? Então eu queria começar, né, falando de um primeiro princípio, né? E aí aqui eu queria citar a professora Ana Brito, né, que ela falou, né, muito bem nesse sentido, mas um princípio de segurança sanitária, né? E aí, assim, eu queria dizer, falar das escolas, né, nesse sentido, né, como é que a gente pensa na abertura de atividades presenciais neste momento. De fato, né, a gente tem instabilidade, né, em patamares elevados, e é isso que eu quero dizer, né, queria discordar um pouco, né, de Dr. Fred, quando ele fala que vários países do mundo fizeram abertura de escolas. Queria lembrar que os países do mundo, esses vários países, controlaram a primeira onda de epidemia com 10 semanas. A gente está ainda na primeira onda, surfando na primeira onda, em patamares elevados, com 21 semanas de uma primeira onda ainda, porque, na verdade, esses países abriram a escola, e vocês têm visto na imprensa, né, que fecha por um momento, não fecha, com todo o estudo, né, e com a ocorrência de uma segunda onda, de uma possível segunda onda que está ocorrendo em alguns países. Mas a gente não saiu da primeira. E a gente tem uma primeira, mesmo com indicadores de estabilidade, mas com estabilidade em patamares elevados, né? E aí aqui eu atualizei os números. A gente tem hoje mais de 8 mil mortes aqui em Pernambuco, são mais de 140 mil casos, tá certo? A gente hoje tem, né, e aí eu peguei o boletim de ontem, inclusive, né, um óbito por hora no estado de Pernambuco, que é altíssimo, né? De ontem para hoje foi mais do que isso, porque foram 30 óbitos. A gente tem em torno, né, mais ou menos, 30 casos novos por hora em Pernambuco, né? Isso significa dizer que a gente tem uma estabilidade, sim, às custas da região metropolitana e, fundamentalmente, do Recife, tá certo? Mas com patamares elevadíssimos, né? Então, quando a gente, naquele momento, né, daquele plano do decreto de maio, no início de junho, que a gente dizia que não tinha condição, né, de abertura, o que a gente queria dizer também é que a gente tinha que conseguir continuar com um plano de resposta combinada de várias frentes da epidemia no estado, para que a gente conseguisse, no menor tempo, abrir serviços essenciais, e isso não foi feito aqui no estado de Pernambuco, né? Então, eu queria reiterar isso. Queria dizer, né, que a transmissão da doença, para qualquer abertura de escolas, ela precisa estar controlada. Então, mesmo, né, que a gente diga, insista, e eu concordo, né, com o Dr. Fred, né, que essa aparente estabilidade, né, de Recife, região metropolitana, né, e que as custas desse território têm atingido essa aparente estabilidade na curva, mas os patamares são elevados e a custa de uma interiorização importante da epidemia. A gente mantém esses patamares elevados, com interiorização, que vocês sabem que vem junto com isso, iniquidade no acesso, dificuldade de serviços de saúde, de equipamentos sociais e de respostas combinadas sanitárias e também a partir da educação. Então, a gente tem, né, uma taxa de mortalidade, né, que expressa o risco de morrer, né, pela doença em Pernambuco, é 2 vezes maior do que a média brasileira. Né? Para vocês terem uma ideia, né, os países que foram epicentro da epidemia, né, como Itália, Suécia, França, né, Pernambuco tem, né, uma média bem maior do que esses países. Né? Recife tem a segunda maior taxa de mortalidade do país, né, com 129 mil mortes por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 79 mortes por 100 mil habitantes, então o risco de morrer em Recife é 60 vezes maior do que morrer no estado de São Paulo, tá certo? E a gente tem indicadores globais, né, ainda falando, né, dessa etapa de segurança sanitária, e que, claro, gente, assim, segurança, quando a gente fala disso, a gente está tentando falar do quadro epidemiológico, né, e dizendo que isso tem que ser adequado logo regionalmente, claro,
mas que, na verdade, quando a gente tem, né, uma fragilidade de um conjunto de medidas importantes, né, como, por exemplo, a detecção precoce, testagem precoce, monitoramento dos contatos, né, domiciliares e próximos, né, desses casos, dessas pessoas infectadas, isolamento possível na atenção primária. Quando a gente não tem isso, ou tem isso de forma muito frágil no território, a gente tem também uma instabilidade grande desses dados epidemiológicos que podem mudar, né, rapidamente, inclusive. Então, a gente tem que sempre loco regionalizar, vamos dizer assim, né, a questão do contexto epidemiológico. E aqui eu queria dizer também, né, que a gente tem trabalhado, né, com indicadores, né, de segurança, indicadores globais e específicos, que mostram, né, o sentido da segurança para a abertura de atividades essenciais presenciais, né, como, por exemplo, a redução da transmissão comunitária, né, para pelo menos um caso novo por dia. Né? Quero que vocês percebam a diferença, né, do que é preconizado para o contexto que a gente tem ainda no estado de Pernambuco. Uma taxa de contágio, né, que é aquele famoso R, né, que se fala menor que 1, o ideal é que seja em 0,5, que fala de quantas pessoas podem ser infectadas a partir de um caso, né, de infecção comunitária, né, de uma pessoa infectada na comunidade. A questão dos leitos, né, tem que ter 75% dos leitos vagos, tem que ter uma previsão de esgotamento de leitos, né, com, em média, 60 dias para frente, para estar num baixo risco, né, de ir acontecendo, né, aumento, né, no nosso caso não é nova onda, mas aumento ou saída dessa zona de estabilidade, e aqui, por isso que é uma zona instável, porque, na verdade, a gente está em patamares elevados, né, a gente poder prever que a rede vai ter condições, mas são indicadores muito perversos também, né, porque, na verdade, a gente não pode contar só com os leitos para dizer, olha, vamos voltar a circular, né, vamos voltar, né, ou vamos pensar que só os protocolos, né, sem o distanciamento físico vão dar conta, né, da capacidade, né, de controle e mitigação da epidemia, e a gente tem aqui, se por um acaso descontrolar, o leito suficiente para o caso grave, né? Isso tem sido muito perverso e a gente tem utilizado esses indicadores de forma muito cautelosa, tá certo? A outra coisa é a redução em 20% do número de óbitos, finalizando a semana epidemiológica com base nas 2 semanas anteriores, 14 dias anteriores, o que a gente não tem, também aqui no estado de Pernambuco. Além disso, né, toda a capacidade de vigilância aplicada a serviços de saúde, de vigilância epidemiológica, não só na contagem de casos e óbitos, mas uma vigilância implicada com o território, uma vigilância que consiga fazer buscativa do caso, testar amplamente, fazer o isolamento, né, a partir da comunidade, a partir do território, e também a gente não tem essa condição suficiente aqui no estado de Pernambuco, né? A condição de testagem, né, e aqui a gente considera a testagem a partir do PCR, né, que é o exame, né, a partir da biologia molecular, né, o PCR em tempo real, né, que é o padrão ouro, e que, na verdade, a gente tem em Pernambuco, a gente consegue fazer testagem aqui nos casos graves e nos óbitos, né, muito fortemente, teve um aumentozinho e melhora de um tempo para cá, mas ainda a gente é dos piores estados do Brasil na capacidade de testagem hoje, né? Tem um segundo princípio, né, Marcos, por favor, você vai me dizer no tempo, porque eu às vezes sou prolixa, tá certo? Mas tem um segundo princípio, que é o princípio dos protocolos sanitários, né, que são os aspectos de biossegurança. E aqui eu queria, assim, que a gente tivesse muito cuidado, e aqui eu não quero assumir uma postura de médica, né, prescritiva, né, de médica que sabe uma verdade, e que a partir do protocolo, né, a gente vai conseguir resolver o problema. Não existe bala de prata, né, nem na vacina, né, nem a vacina. Eu queria, inclusive, dizer aqui, ponderar, a professora Ana Brito tem dito muito isso, né, que a vacina, a gente não pode apostar todas as fichas na vacina para conseguir chegar a alguma situação possível de encontro presencial, alguma situação possível, né, de liberação de atividades essenciais, mas a gente tem que ter todos esses critérios conjuntamente agregados e um contexto epidemiológico favorável para a abertura, que a gente não tem. Mas também não é a vacina, né, quem vai ser somente ela a salvação, e a gente aposta muito na vacina, mas a gente não pode esperar
que ela chegue para que a gente consiga ter todas essas medidas passíveis, né, de virar realidade, passíveis de serem implementadas, né, no território, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, seja nas outras áreas, né, diante dessa complexidade da pandemia. Então, mas eu queria que, mesmo sem ser prescritiva, né, falar que, na verdade, assim, existem alguns protocolos de biossegurança, né, que eu queria narrar, e eu acho que vocês estão muito mais sabidos, né, disso do que eu, porque quem vive, né, no sentido do contexto escolar, da dinâmica da escola, da dinâmica do fluxo e da ambiência, né, no processo de trabalho, mas dizer que a gente tem que ter água, sabão, água sanitária, álcool a 70, numa limpeza muito mais frequente, numa rotina diferente, né, de limpeza e higienização, salas abertas, espaços amplos, de preferência ao ar livre, ventilados, manter distanciamento, né, principalmente agora com os adolescentes, né, a partir da fala, né, do secretário estadual de Educação, né, a partir das datas para o 3º, 2º e 1º ano do ensino médio, né, distanciamento de 2 metros, uso permanente de máscara, né, máscaras específicas, né, com tripla camada, com uso correto, higienização, e aí eu queria reiterar que não é somente uma medida cultural, não é somente um conjunto de informações e a partir dela a gente muda a postura, a gente sabe que no sentido da vulnerabilidade, a partir dos modos de viver, de habitar, né, e a capacidade da gente ter informação e traduzir ela em proteção ou ampliar a desproteção, ela é muito desigual no Brasil. Então não dá para a gente falar que bastou, né, ter uma medida de protocolo, né, muda a cultura das pessoas, e a gente precisa que as pessoas tomem medidas diferentes, a gente precisa que as pessoas saibam viver, né, nessa nova situação. Mas não é só preciso saber qual é a ordem na lógica de valores, como é que agrega isso com a falta d'água, como é que agrega isso com a insegurança alimentar e nutricional, que significa fome. Como é que agrega isso na violência doméstica? Como é que agrega mudança de cultura, né, com a violência, né, nos territórios? Então, eu queria dizer a vocês que isso não é bem simples assim, né? Claro que a gente pode construir conjuntamente e coletivamente num amplo e radical diálogo, numa ampla e radical capacidade dialógica permanente, democrática, de cogestão, e aí trazendo Paulo Freire novamente, né, com os profissionais da educação, com os gestores da educação, fundamentalmente de quem está no território, e com as famílias e alunos de quem está no território, né? Então, eu queria dizer, né, que higienizar as mãos, usar máscara, tem que ser medida cotidiana para além de protocolo, tá certo? Ter o cuidado com os sintomáticos, né, o cuidado com os familiares, né, das pessoas sintomáticas. O que a gente vai fazer com o sintomático respiratório quando aparecer na escola, né? Como é que a atenção primária à saúde vai conseguir intervir, interferir com capacidade de detecção precoce, de acompanhamento, de testagem antes de tudo isso, né, com o PCR, de isolamento, né, específico, de isolamento e de busca ativa e de testagem também dos contatos familiares, porque lembrem que os alunos não são sozinhos, os alunos e as alunas têm família, circulam, têm relação para além da escola, né? Então, o controle do transporte público, principalmente, né, para os profissionais, mas também para os alunos, né, e as famílias. Atenção, né, às pessoas, crianças e adolescentes, aqui no caso adolescentes, mas também as crianças com deficiência, ter o cuidado, né, da percepção das pessoas com um risco maior, com vulnerabilidade, com risco cardiovascular, né, com os grupos, né, de risco, vamos dizer, numa perspectiva mais tradicional da clínica, né, que tem que ter um olhar específico também. Pensar no bem-estar socioemocional, né, dos profissionais da educação e das famílias para a volta presencial, isso tem que ser exaustivamente trabalhado, isso não se faz por decreto, nem se faz por um anúncio, né, de coletiva, se faz com uma relação cotidiana e participação cotidiana junto com o território. Inclusão de professores no retorno às atividades das comunidades, né, investimento político de gestão, de pessoal, né, pedagógico, né, amplo, exaustivo, né, e junto aos territórios orçamentário e financeiro, né, que eu falei financeiro, mas pensar no orçamento, né, de suporte e de apoio aos territórios para que isso se dê, fazendo rodízio nas turmas, com grupos reduzidos,
ter o cuidado com portas diferentes de acesso. Né? Veja que, na verdade, pensar na estrutura escolar, estrutura física escolar, é fundamental e é imprescindível. O protocolo de biossegurança não dá conta disso. Né? E a gente sabe que a mesma pesquisa que eu citei do DIEESE colocou que 70% das escolas no país não tem sequer um tratamento de zoonose. Então, na verdade, a gente tem um contexto, né, estrutural que tem que ser considerado, não pode ser menosprezado. Né? Então, não adianta, não dá para colocar no colo das pessoas a mudança de postura, né? Tem que ter um combinado coletivo, né, de autoridade sanitária, de autoridade na educação, junto com as pessoas e com o território, para que isso vire praxis, para que isso vire realidade, para que saia da regra e da norma e vire, de fato, modos de fazer acontecer no território. Né? A terceira coisa que eu queria falar, o terceiro princípio, vamos dizer assim, é da preservação da saúde na comunidade escolar, né, que eu estou falando aqui o tempo inteiro, mas fundamentalmente no monitoramento e vigilância permanente com diálogo com a comunidade, que eu também estou falando, mas eu queria reiterar que a gente tem, na verdade, né, subestimado, né, o risco das crianças e adolescentes. Né? Embora que a gente saiba, né, que o percentual dessas crianças e adolescentes, né, contribuindo para os casos graves e para os óbitos é bem menor do que os adultos e principalmente os idosos, mas eu queria trazer o dado que aqui em Pernambuco, 7% dos casos graves de síndrome aguda respiratória grave foram de crianças até 9 anos de idade. 15% foram de adolescentes até 19 anos. De CIRAG, né, de síndrome respiratória aguda grave, que, é claro, contribuíram também, infelizmente, para os óbitos do Estado. Né? Então, dizer que a gente, às vezes, subestima, né, o risco da criança e do adolescente no sentido da epidemia. Eu não estou nem falando que eu acho ruim essa fala de que as crianças são vetores. Elas não são só vetores, elas são, na verdade, pessoas que sofrem fundamentalmente, né, com a epidemia, que tem risco, né, não sei se vocês têm visto também, né, mas a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, também é uma situação que tem ocorrido aqui no estado, né, se eu não me engano a gente tem 2 óbitos, né, em torno de 20 casos, né, confirmados no estado, e considerando aqui que a gente tem, né, potencialmente uma subnotificação, né, de casos da COVID, e da COVID grave, e uma subnotificação também dos óbitos e dos casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, provavelmente, tá certo? Então, assim, eu queria falar, né, que, na verdade, assim, pensar nessa capacidade de resposta, né, no princípio da preservação da segurança da comunidade escolar, tem que ser fundamentalmente baseada no território e tem que ser fundamentalmente articulada com uma série de serviços e ações de saúde conjuntamente com o território, tá certo? Marx, novamente, eu sei que você está dizendo que vai me avisar, mas, por favor, desculpe se eu sou prolixa, né? Estou finalizando, tá certo? Um quarto princípio que eu queria dizer é o princípio do direito das crianças e jovens, né? De brincar, na verdade, interagir, de serem cuidadas, né? E isso faz parte da pedagogia. Me assusta um pouco, né? Essa tendência, né? Tecnocrata, essa tendência de dizer, né, que o conteúdo é importante, eu acho que é importante, mas não é o mais importante, né? Com certeza, né, a volta da escola não é para retomar o atraso do conteúdo do português e da matemática, com certeza a volta da escola tem que ser muito para além disso, e nos ensinou Paulo Freire, né, em relação a isso. Na verdade, né, eu discordo de que a gente tem que ouvir só as autoridades sanitárias, eu acho que a escola, e eu anotei aqui inicialmente, né, agora, antes de começar, a escola tem, né, é uma instituição fundamental na resposta, e a escola tem um papel fundamental na resposta à epidemia. Fundamental no sentido pedagógico de ampliar nossa capacidade de análise e de intervenção no cotidiano. Né? Se opor resistindo a tudo que violenta as pessoas, que violenta a vida, né, que faz com que essas crianças não tenham o direito de brincar, de interagir, de se relacionar, e, ao mesmo tempo, resistir criativamente com modalidades e com formas pedagógicas de fazer acontecer nesse contexto, tá certo? Então, eu acho, e eu vi pelo Brasil inúmeras experiências de professores que, no distanciamento físico, conseguiram
manter seus vínculos com alunos, conseguiram botar lá o carro de som, né, chamando para aula remota, conseguiram, né, numa situação, né, em alguns lugares do Brasil, de uma queda expressiva e um controle efetivo em patamares baixos da epidemia, em pátios abertos, livres, né, sem retomar necessariamente atividades francamente presenciais, mas fazerem análise do tema, trazerem a questão da população negra para analisar, no sentido da desigualdade na Covid, e isso é ampliar a capacidade de análise e, portanto, de nossa intervenção coletivamente a partir dos territórios. Então, eu discordo que tem que só escutar a autoridade sanitária, tem que escutar a autoridade sanitária e tem que escutar a educação e tem que escutar a escola para saber quando, onde e qual é o momento dessa reabertura. E não colocar no colo a decisão para os pais, somente, né, para os municípios, para os educadores, mas fazer isso de forma combinada, corresponsável e dialógica. Né? Então, eu acho que o que eu quero perguntar a vocês é, a partir desses protocolos todos, né, que escolas serão essas? Né? Para vocês, não, para todos nós, né? Para todas nós. Né? Para que essas escolas? Né? Com esse sentido de convivência interna, com esse grau de exigência, de convivência, de rigidez de protocolo interno, se forem possíveis serem implementados, né? Como pensar em normas, regras e protocolos, né, sem considerar a realidade e a prática, né? Como eu já falei antes, agora há pouco para vocês. Então, assim, eu queria reconhecer o esforço pedagógico do Brasil e aqui de Pernambuco, né? Com certeza tem, porque eu sei experiências vinculadas a várias comunidades, né? Inclusive comunidades das populações indígenas, né? Que pensaram em formas pedagógicas e sanitárias de resistência a esse abandono e a esse contexto da epidemia, né? Nos territórios, né? Então, o sentido, né, inventivo, o construir sentido da escola é o construir sentido para uma nova prática, né, para uma nova forma de fazer. Né, por fim, né, eu queria falar, aí já concluindo, né, que aí Marx disse que eu posso finalizar, né, falar da igualdade, diversidade e equidade, né, eu não vou falar disso, porque eu acho que vocês sabem muito mais do que eu. A Base Nacional Comum Curricular, né, fala da singularidade, do respeito, né? A LDB também fala no sentido, né, de garantir a isonomia, né, de garantir o desenvolvimento integral do ser humano a partir de uma aposta que é uma aposta ético, estético-política, de modo de fazer, de ser criativo, né, de estabelecer contrato e compromisso entre as pessoas, radicalmente, dialogicamente, e de estabelecer prioridades, né, éticas, no sentido de uma relação solidária em defesa da vida. Então, eu acho que não dá para ter duas medidas, né, para a escola pública e privada, eu acho que isso é consenso, a gente já sabe disso, não tem cabimento, não é isonômico, não tem cabimento colocar na mão das pessoas a decisão se vai para atividade presencial ou não, também acho que isso não é um princípio isonômico, porque as pessoas têm condições diferentes para a tomada dessa decisão, como eu falei anteriormente, na capacidade de utilizar ou não essa informação. Dizer, né, que o fato, né, por fim, o fato de que, infelizmente, né, a inversão de prioridades tenha priorizados lojas, shoppings, academias, né, para bares e restaurantes, né, para reabertura, a gente, na verdade, mantém alguma estabilidade, ainda que em patamar alto, né, pela não circulação de uma quantidade importante de contingente de pessoas aqui no estado de Pernambuco, que são pessoas diretamente ligadas à educação, alunos, famílias, professores, gestores, né, profissionais de apoio técnico às escolas, né, que circulam, que pegam ônibus, que caminham na comunidade, que se aglomeram na porta da creche, da escola, não tenha dúvida nenhuma, porque a gente não vai ter várias entradas diferentes na maioria dos estabelecimentos. Enfim, na verdade, ainda que invertida essa lógica da flexibilização, as escolas ainda têm tido uma contribuição de manter, né, essa curva, ainda que em patamar elevado, de alguma estabilidade, né? E a volta, né, de todo mundo, a gente tem que pensar que a gente não tem condição epidemiológica e sanitária para sustentar mais esse contingente de pessoas circulando, além, claro, né, da exposição individual e coletiva. Então, eu já falei tudo, né? Eu só queria, de novo, dizer e reafirmar, né, que eu acho que a gente tem que ir junto, né, com um movimento agregado, intersetorial, interprofissional,
solidário, territorial, pensar singularmente nessa volta e dizer que a defesa da vida precisa estar acima de qualquer outra racionalidade, seja ela econômica, seja ela um conjunto, né, de decisões que a gente não sabe, né, o que foi que fez com que essas decisões foram tomadas, né, dizer a vocês que, na verdade, a gente não, fortemente, né, e enfaticamente, nosso presidente é um genocida no Brasil, né, e que, na verdade, a escola é um espaço, né, do lúdico, do brincar, de ampliar nossa capacidade de análise, de intervenção, e eu queria agradecer aqui a vocês, todos os profissionais da educação, por a gente conseguir estar junto, né, nessa capacidade de resistência e de ampliar, inclusive nossa, né, da saúde, nós médicos, sanitaristas, epidemiologistas, a capacidade de analisar, né, o que é que significa realmente a pedagogia que Boaventura, professor Boaventura de Souza Santos, chamou a pedagogia cruel do vírus, né, do coronavírus no mundo, e que tem a partir de vocês, né, de criar outras possibilidades, tem nos feito pensar muito sobre a epidemia no Brasil e aqui no estado de Pernambuco. Então, obrigada, espero que eu tenha contribuído, estou aqui à disposição de vocês por um tempo, tá certo? Até mais. Até mais, doutora Bernadette, muito obrigado pela colaboração, as suas colocações foram muito pertinentes, né? Muitos professores aqui elogiando, se sentindo contemplados com sua fala, então, a Undime só tem a agradecer a sua colaboração, né, e contamos com sua participação em outros projetos futuros que a gente possa estar te convidando, tá bom? Uma boa tarde e obrigado, gratidão, viu?